Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola especial sobre um tema que, infelizmente, não está tendo devido protagonismo no debate público e que, de certa forma, simboliza todo o atraso da legislação brasileira quando o assunto é liberdade econômica. Contrariando interesses muito poderosos e aparentemente muito bem relacionados nos bastidores de Brasília, tramitam no Congresso Nacional, aos trancos e barrancos, projetos de lei que pretendem tornar as viagens rodoviárias muito mais acessíveis ao consumidor, isso em termos de preço e de variedade. Esse assunto acabou chamando a minha atenção porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um grande entusiasta do turismo nacional. Se você visitar o @Boletim Coppola lá no Instagram, você vai ver posts de todas as regiões do Brasil, da Serra Gaúcha, do litoral de Alagoas, do interior do Mato Grosso, dos paraísos naturais do Pará. Não cansa de me espantar o potencial do nosso país e, nesse caso, o potencial turístico. Mas eu confesso que, às vezes, parece que as leis brasileiras, além de não ajudarem, atrapalham o nosso desenvolvimento, enquanto garantem aí certos privilégios para alguns poucos. Mas vamos direto ao ponto, como diria o professor Augusto Nunes. Você já ouviu falar de uma regra conhecida como circuito fechado? Provavelmente não. Mas se você faz parte dos 12 milhões de passageiros que todos os anos viajam de ônibus fretado, então essa norma completamente obsoleta faz parte da sua realidade e dói no seu bolso. O circuito fechado é literalmente um conceito do século passado, segundo o qual os fretadores de ônibus são obrigados a transportarem os mesmos passageiros na ida e na volta juntos. Imagina uma família aqui de São Paulo que programou as férias lá no Rio de Janeiro e viajou para lá de ônibus fretado. Se alguém dessa família se empolgar com as belezas da cidade maravilhosa e quiser voltar num outro dia, essa viagem é formalmente classificada como clandestina. Outro exemplo esdrúxulo dessa regra do circuito fechado seria o caso de um grupo de turistas que freta um ônibus para levá-los ao porto de onde eles vão zarpar para sua viagem aí de cruzeiro pela belíssima costa brasileira. Pessoal, teoricamente, segundo as normas atuais, é o mesmo ônibus que tem que fazer a viagem de volta e o veículo fretado tem que permanecer todo o tempo à disposição do grupo que está lá em alto mar. Como vocês viram, não precisa ir muito longe para perceber que essas regras, elas engessam e elas encarecem o serviço para o consumidor. O tal do circuito fechado dos anos 90 já nasceu velho. Então imagina quando a gente considera a revolução tecnológica nos transportes e na economia colaborativa. Pessoal, hoje em dia tem aplicativo para viagem de ônibus que garante passagem mais barata que na rodoviária. As principais empresas são a Buser, a Busflix e a Forbus, todas elas constantemente ameaçadas por projetos de lei propostos por parlamentares ligados aos grandes grupos de viação que controlam e que monopolizam o mercado. Pra vocês terem uma ideia de como o segmento de transporte rodoviário de passageiros é fechado, é concentrado, ano passado, 2021, 73% dos trechos interestaduais, ou seja, aquelas viagens de um estado para o outro, 73% desses trechos eram operados por uma única empresa. Isso são dados oficiais da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cadê a concorrência, pessoal? Dá para entender o medo que as grandes corporações têm de abrir o mercado do frete de ônibus, especialmente quando ele é facilitado pela tecnologia dos aplicativos. Para ficar em um exemplo, a Buser, a empresa pioneira no serviço, chega a oferecer passagens aí pela metade do preço da rodoviária, com motoristas e com frotas certificadas pela ANTT, com pontos de embarque exclusivo, e o consumidor ainda consegue lá, pelo celular, escolher as diversas opções de ônibus e poltronas. Portanto, a luta pela modernização das leis do ônibus fretado, que está tramitando lá na Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal, é essencialmente uma luta pela liberdade econômica e pelo direito de escolha do consumidor. Além de beneficiar quem compra, a atualização do setor beneficiaria toda a coletividade, todo o país. Um estudo da LCA Consultoria indica que o fim do tal circuito fechado representaria um acréscimo de 2 bilhões e 700 milhões de reais no produto interno bruto do país. Só de impostos federais, para vocês terem uma ideia, seriam recolhidos 460 milhões de reais em tributos com atividade turística. E a estimativa de geração de emprego, direto e indireto, orbita aí a casa de 63 mil postos de trabalho. Pessoal, vamos parar para pensar?
O fim do circuito fechado não é exatamente o tipo de medida que o Brasil está precisando e que o Congresso precisa adotar nesse momento de crise? É uma medida que reduz o preço de produtos e serviços pela concorrência, baixando a pressão inflacionária. É uma medida que estimula a economia e gera novos postos de trabalho, combatendo o desemprego. E é uma medida que aumenta a arrecadação tributária sem elevar o valor dos impostos, o que permite que o governo invista mais em áreas essenciais. Olha, esses dias eu estava escrevendo o prefácio para um livro de um querido amigo e me deparei com um pensamento muito interessante do economista norte-americano Milton Friedman, lá da Escola de Chicago. Ele disse o seguinte, aspas, somente uma crise produz uma mudança real. Quando essa crise ocorre, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão em voga por aí. Essa, eu acredito, é a nossa função básica, desenvolver alternativas para políticas existentes, para mantê-las vivas e disponíveis, para que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável. Até pouco tempo atrás, parecia impossível no Brasil falar em reforma da Previdência, em privatização da Eletrobras ou em teto de ICMS para energia, para comunicações, para combustíveis. Até que as circunstâncias do momento transformaram o politicamente impossível em politicamente inevitável. O fim do circuito fechado para os ônibus fretados já é politicamente inevitável. E com todo respeito, só não enxerga quem está sendo incentivado a ficar com os olhos fechados. Os aplicativos como Boozer, Flixbus e Forbus já estão aí. Os milhões de consumidores insatisfeitos, com poucas opções e passagens caras, já estão aí. Esse país sedento por mais empregos já está aí. Por isso eu faço um apelo ao Congresso Nacional, especialmente a certos ilustres da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Aprovem o fim do circuito fechado, abram esse mercado. Parem de atrasar o país, modernizem as leis e se atualizem vocês mesmos. Parem de resistir ao que já se tornou politicamente inevitável e reconheçam a força das palavras do dramaturgo francês Victor Hugo. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Muito obrigado, boas viagens, não percam as esperanças no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.